Se querem receber o pastor Márcio com alegria, diga amém. Graças e paz, queridos. Eu vou só lembrar o Elenay do meu retorno aqui. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, ministrando com vocês e recebendo tanto de Deus como foi nessa manhã, né? A gente é tão enriquecido, tão abençoado com essa presença gostosa de Deus que nos chama à intimidade com Ele, à comunhão com Ele. Hoje nós vamos falar, dando sequência às 6 semanas que cumpre o período de 40 dias de jejum e oração. Nós vamos falar sobre a mensagem de Jesus. Nós vamos abrir uma semana com temas tremendamente desafiadores para quem está lendo o livro, para quem está acompanhando diariamente as devocionais. Essa semana você vai ser confrontado, impactado, desafiado de uma maneira terrivelmente impressionante, pode ter certeza. Você vai aprender algumas coisas ou lembrar algumas coisas sobre o céu, sobre o lago de fogo, sobre o casamento, sobre o dinheiro e sobre várias outras áreas. São 7 temas chocantes. Pode preparar o coração. E eu quero hoje falar, abrindo essa semana, sobre a mensagem de Jesus, o que Jesus pregou e qual o impacto dessa mensagem nos dias que ele ministrou e nos dias de hoje. Porque a mensagem de Jesus, ela não só teve impacto, ela ainda tem impacto. Ela ainda causa impacto nas nossas vidas, pelo menos precisa causar. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, e os últimos 2 versículos que estão lá no versículo 28 e o versículo 29, que é a base do que vamos falar nessa manhã. Porém, eu quero te pedir que mantenha a sua Bíblia aberta desde o capítulo 5 depois que lermos esse texto. Capítulo 7 de Mateus, versículo 28 e 29, que diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Fale comigo essa palavra aqui, maravilhadas. Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nos submetemos à tua palavra, ao teu espírito, à tua voz, à tua sabedoria, à tua graça, e oramos, Deus querido, para que o Senhor possa nos guiar por meio dessa palavra naquilo que o Senhor deseja tratar em nossos corações. A começar de mim, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. E, ó Deus querido, só o Senhor sabe nos tocar de forma pessoal, direta e profunda, produzindo mudanças, transformações e tudo o que necessitamos. Por isso, fale conosco, nós nos submetemos ao Senhor para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de ministrar essas palavras, e quando ele diz essas palavras, ele se refere a um dos primeiros sermões, ao primeiro sermão que ele ministrou, que foi este conhecido Sermão do Monte. Ele também ministrou outros 4 sermões que estão na sequência do livro de Mateus. E a Bíblia faz algumas menções a estes sermões. Mas este sermão foi um sermão impactante na vida daquela multidão, na vida dos discípulos, e a Bíblia diz que aqueles que escutaram a mensagem ficaram maravilhados. Tem outras palavras para definir esse termo e a gente vai acompanhar algumas coisas aqui. Qual é o valor de uma mensagem para nós quando nós a ouvimos? Numa cidadezinha pequena em Minas Gerais, chamada Miraí, no ano de 2003, houve o rompimento de uma barragem de bauxita com trilhões de litros de lama infectada por aquela matéria-prima que se espalhou por dezenas e centenas de cidades até chegar no Rio de Janeiro, trazendo uma grande destruição ambiental. Só que não houve muita morte, não houve praticamente morte, porque quando ela rompeu, o vigilante que estava na barreira naquela madrugada entrou em contato com a cidade, avisou a polícia, e a polícia saiu buzinando pela cidade, despertando todas as pessoas, tocou um alarme,
todos se movimentaram rapidamente e conseguiram evacuar aquela região onde a lama ia passar. Ninguém morreu. Foi um livramento tremendo, porque a mensagem chegou a tempo. Ela era incômoda, porque todos tiveram que sair de madrugada de casa, num dia de chuva, e tiveram que ir para a rua, porque não tinham para onde ir, tantas pessoas. Mas a grande questão é que a mensagem produziu salvação, livramento, mudou a vida daquelas pessoas, porque a lama, em alguns lugares, passou por cima de algumas casas. Muita gente teria morrido se não tivesse sido avisado. É interessante que, quando as Torres Gêmeas caíram aqui em Nova York, o David Wilkerson estava ministrando lá no Chile, antes de morrer, e ele disse que, naquelas semanas seguintes, após a queda das Torres Gêmeas, as igrejas ficaram lotadas de americanos, de todos os tipos de pessoas, porque elas ficaram assustadas com aquela situação. O país nunca tinha sido atingido daquela forma, e as pessoas queriam saber o que Deus tinha a dizer para eles, para elas. Elas queriam ouvir a voz de Deus a respeito do futuro. Elas queriam saber o que Deus poderia falar para elas a respeito dos dias seguintes. Passados 6 meses, uma notícia no New York Times dizia que as igrejas estavam vazias outra vez. E aquele jornal foi investigar por que as pessoas estavam abandonando as igrejas. E elas disseram que elas foram à igreja para ouvir o que Deus tinha a dizer para elas, mas elas não conseguiram saber. Elas perceberam que os próprios pastores que estavam ministrando não sabiam o que Deus queria para a nação. Isso é muito terrível. Isso é muito terrível, porque a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem que nós precisamos ouvir, ela precisa nos preparar para a vida que nós vivemos aqui e nos preparar para o futuro que está reservado para nós nessa terra e na eternidade. E se as pessoas vêm à casa de Deus, e eu falo isso pensando em mim também, quando eu preparo a palavra, e elas não podem ouvir qual é a mensagem de Deus para esta geração, elas perdem completamente o rumo das suas vidas. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão sabendo qual é a mensagem de Deus para esta geração. Eu sei que em muitos lugares a palavra tem sido pregada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Salmão, que ele tem compromisso com a palavra. Ele tem, graças a Deus, nesses anos, nesse período todo que eu estou aqui, eu não ouvi nenhuma besteira da boca do pastor Salmão. Graças a Deus, ele é um homem comprometido com a palavra e com a teologia. Mas, queridos, sinceramente, está nojento escutar certas pregações por aí ao redor do mundo. Está horrível, está terrível. Está fazendo mal. Tem palavras que estão adoecendo as pessoas. E nós vamos ouvir algumas coisas sobre o que Jesus falou, que não é o que nós gostaríamos de ouvir. Eu tenho certeza que se eu começasse a dizer assim, o próximo milionário dessa igreja está aqui hoje, o próximo milionário dessa nação está aqui hoje, você ia se alegrar demais, porque eu sou profeta de Deus. Teve um dia que eu estava trabalhando com um rapaz, e falei, rapaz, tem um pastor aqui que prega demais, o cara tem uma autoridade para pregar. Eu falei, o que ele pregou? Ele falou, eu não lembro o que ele pregou não, mas ele prega muito. Aí eu falei, mas qual texto da Bíblia ele usou? Não, ele quase nem usa a Bíblia, mas prega demais. Eu falei, mas como ele pode pregar demais se ele não usa a Bíblia? Ele falou, não, Deus fala tudo com ele nem precisa preparar, Deus fala com ele. Eu falei, não quero nem conhecer esse pregador. Me avisa o nome dele, que eu não quero passar longe desse cara. Porque, na verdade, as pessoas querem ouvir aquilo que faz bem a elas, mas elas não querem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus realmente nos chama de volta ao primeiro amor. E para Ele nos chamar ao primeiro amor, Ele tem que falar dos nossos pecados. Ele tem que mexer naquelas feridas que nós não queremos que ninguém toque. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que as multidões que ouviram Jesus estavam admiradas, mas no original essa palavra tem um som de chocadas. Elas não estavam admiradas assim, no sentido de que elas estavam felizes, impressionadas, com o queixo caído, como diz lá em Minas Gerais, com a beleza da mensagem, mas elas estavam chocadas com a autoridade que ele tinha para falar de coisas tão sérias e que mexiam em todas as áreas da vida das pessoas. Então, qual era a diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem dos escribas
dos sacerdotes, dos rabinos daquela época? Qual era a diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem dos profetas que viveram antes dos rabinos, dos sacerdotes e do próprio Jesus lá no Antigo Testamento? Os rabinos, quando eles pregavam, eles citavam os antigos rabinos. E os antigos rabinos citavam os antigos sacerdotes e profetas. Os profetas, quando eles pregavam, eles falavam assim: assim diz o Senhor. E eles tinham uma mensagem que causava impacto. Mas quando Jesus pregava, ele falava: em verdade, eu vos digo. Ele era a palavra. E a grande diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem de todos os outros é que Jesus não tinha estudado naquelas escolas rabínicas. Jesus não passou pelo crivo dos rabinos para ele ser quem ele era. Mas ele tinha um negócio chamado shimika. Estava ouvindo um dia desse um pastor ministrando. A shimika era uma qualidade espiritual que os rabinos tinham, que determinava se eles eram aceitos ou não quando eles eram chamados para ser rabinos. Depois de 15 anos caminhando ao lado de um rabino, sendo discipulado por um rabino, depois de toda a preparação de uma vida inteira, os rabinos testavam a shimika de todos os aprendizes, dos alunos. E aquele que tinha essa capacidade milagrosa de orar e acontecer algum sinal, esse aí era selecionado para ser rabino. Só que Jesus não tinha estudado na escola rabínica, e quando ele falava, ou quando ele tocava, ou quando ele orava, ele tinha mais shimika do que todos os outros. E eles queriam saber de onde vem essa autoridade, de onde vem essa sabedoria. E isso chocava as pessoas. Então Jesus, ele tinha uma mensagem poderosa. E eu quero hoje, necessariamente, não trazer uma pregação normal, comum. Eu quero mostrar como era a pregação de Jesus. Para nós darmos uma olhada panorâmica, para depois você ler o texto bíblico e, com essa perspectiva, entender mais profundamente o que ele queria dizer para nós quando ele pregou o Sermão do Monte. Então, a mensagem de Jesus é primeiramente uma mensagem contracultural. A palavra contracultura, esse substantivo feminino, na verdade, denota a ideia de uma pessoa que não está satisfeita com a maneira como aquela cultura na qual ela está inserida vive. E ela entra num sistema de andar na contramão daquela cultura para mostrar um outro ponto de vista que aquela cultura não conhece. Por exemplo, quando Jesus começou a falar, ele começou a falar dos bem-aventurados, as bem-aventuranças lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1. E ele começa a quebrar todo o paradigma romano e judaico daqueles dias. Ele falou assim: bem-aventurados os humildes. E a palavra humilde, a gente tem dito que humildade não é pobreza, né? Eu mesmo já falei isso pregando. Mas qual o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia? Jesus, sendo Deus, não tomou como usurpação a ser igual a Deus. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Senhor, se fez servo. Não é verdade? Esse é o melhor exemplo que nós temos de humildade. Então, necessariamente, não é uma pessoa não ter dinheiro, mas é uma pessoa que, se tiver dinheiro, ela ainda assim, ela vive, como Paulo disse, como se não tivesse nada. Ela vive como pobre, no sentido de que o dinheiro não é mais importante do que as pessoas, o dinheiro não é mais importante do que a família, o dinheiro não é mais importante do que o relacionamento dela com Deus. Jesus começou dizendo assim: bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Não dá tempo de falar, só esse aqui daria um sermão, esse negócio das bem-aventuranças. Mas ele começa a falar assim: bem-aventurados os que choram. Pensa bem, numa cultura de 2000 anos atrás, onde a bravura dos soldados romanos era exaltada. Então, homem que é homem não chora. E aí Jesus fala assim: não, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Enquanto a cultura romana valorizava a força, Jesus valorizava a fraqueza. Ele fala: bem-aventurados os que choram. Eu fico pensando, onde está lágrimas nos nossos rostos? Pessoas que conseguem passar horas na presença de Deus, orando, sem derramar uma gota de lágrima. Na verdade, quase ninguém mais passa horas na presença de Deus. Mas quando acontecem esses momentos assim de quebrantamento, gente, isso é bom demais. Chorar é bom demais, não é verdade? Fala a verdade.
chorar é muito bom quando você está chorando na presença de Deus, quando você está sendo tocado por Deus e perde o controle das suas emoções e deixa Deus fluir, e aí você chora, você baba, sai meleca pelo seu nariz, e você mistura lágrima com meleca. Isso é quebrantamento profundo, nível de meleca. Precisamos chegar nesse nível. É nojento, sem dúvida. Pessoal, e me cai o braço, mano. É nojento, mas quando Deus se move dessa maneira é bom. E Jesus está falando, bem-aventurados os que choram. Nós precisamos lembrar disso. São bem-aventurados, são felizes os que choram. E precisamos voltar a isso. Depois ele fala assim, bem-aventurados os mansos. É engraçado que mansidão naquele tempo também era muito complicado, porque como você vai ser manso num mundo de hostilidades? Você tem que ser agressivo. Nos nossos dias nós temos aprendido que liderança agressiva, temos que ser agressivos no mercado de trabalho, temos que ser agressivos na vida para conseguirmos alguma coisa, e aí Deus está falando que você tem que ser manso. Mansidão não significa ausência de força, mas significa canalização de força. É como um cavalo muito bravo e violento que foi domado, continua forte, mas agora ele se comporta de maneira diferente, controlada, comedida, ele anda bonito, porque ele tem as suas forças canalizadas e dominadas para cumprir um propósito. Então Jesus diz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, não os fartos. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí ele vai mostrando, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Essa primeira parte da mensagem de Jesus era completamente contrária ao pensamento daqueles dias. Então a mensagem já abriu confrontando aquele povo. Todo mundo estava buscando um padrão de vida e Jesus falou assim, olha, o caminho não é esse, a direção não é essa. Estamos indo no caminho errado. Olha, a igreja de hoje, ela está indo por um caminho de arrogância, de orgulho, de vaidade. A igreja, de forma geral, no mundo todo, as pessoas estão se apaixonando pelo mundo, e a Bíblia diz em Tiago que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Mas como precisamos terminar a mensagem, a segunda coisa que nós vemos na mensagem de Jesus é que era uma mensagem focal. No capítulo 5, versículo 13, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Resumindo essa ideia, ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma razão para você existir como igreja na terra. Você é sal da terra e luz do mundo. Ou seja, o mundo depende de você. Depois da cruz, depois do sacrifício da cruz, o mundo depende da igreja para que ela conheça a verdade, para que ela encontre a verdade, para que ela seja trazida à luz e ao reino de Deus. A igreja tem um papel fundamental a cumprir nessa terra. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Se você não salgar e não brilhar, esse mundo vai para o inferno. É um papel que nós temos, isso é foco. A mensagem de Jesus é focada num propósito. Você é sal da terra, não tem outro sal a não ser você. Se você não for sal, se você perder o sabor, você não serve para mais nada, a Bíblia diz. Se você não cumprir o seu papel, você é lixo nessa terra. Você vai ser jogado fora, pisado pelos homens. O que nós temos visto hoje? Os evangélicos estão sendo pisados pelos homens. As piadas que se fazem de crentes, as piadas que se fazem do nosso povo e até mesmo do nosso Deus, tem a ver com a maneira como nós estamos lidando com o nosso Deus e a maneira como nós estamos lidando como igreja nessa terra. As pessoas estão pisando na palavra de Deus, estão pisando no evangelho, estão pisando no que nós pregamos, estão zombando de todos nós como igreja de forma global, porque nós não estamos levando a sério como nós devíamos levar o nosso papel de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Nós não estamos brilhando como devíamos brilhar. Pastor, mas como nós podemos voltar ao primeiro amor com uma mensagem dessa? Olha, Deus primeiro faz a ferida, depois Ele sara. Primeiro Ele quebra nós todos, para depois Ele realmente aplicar o remédio.
Eu sei que existem homens de Deus, como Deus disse para Elias, existem aqueles 7 mil que não se dobraram perante Baal. Existem pessoas fiéis, existe um remanescente fiel, mas de forma geral, a igreja está perdendo de vista o propósito de ser sal da terra e luz do mundo. A mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora. Quando ele falou aos judeus a respeito do legalismo judaico, ele disse o seguinte: olha, não penseis que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Eu não vim revogar a lei. E ele até menciona algo curioso. Ele fala que aquele que cumprir todos os mandamentos e os ensinar será grande no reino de Deus. E aquele que os omitir, aqueles que o negar, será considerado mínimo no reino dos céus. Nós precisamos entender isso aqui com clareza. Porque muitas pessoas pensam que esse texto diz que nós temos que seguir as leis. Outros dizem que nós não temos que seguir as leis. E aí, um dia eu estava escutando um pastor falando que nós temos que voltar a obedecer todos os mandamentos da Bíblia, porque tem promessa nos mandamentos que nós não estamos recebendo, porque nós nos rebelamos contra o legalismo. Só que Jesus fala algo curioso nesse texto aqui, o seguinte: ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então, que confusão é essa? Nós temos ou não temos que seguir a lei? Quando a Bíblia fala que Jesus veio cumprir a lei e não a destruir, nós precisamos olhar para Jesus como aquele que, na própria pessoa dele, a lei termina. O fim da lei é Cristo. A ideia é que a lei foi cumprida toda em Jesus. Jesus diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele está falando isso numa perspectiva de obediência da lei. Se eu quiser obedecer à lei, eu preciso ser melhor do que os escribas e fariseus, que faziam com excelência a obediência da lei, mas tropeçavam em alguns pontos. Como ninguém consegue ser melhor do que um escriba e fariseu, você precisa confiar em Jesus, porque senão você não entra no reino dos céus. Então, a verdade é que o fim da lei é Cristo. Eu preciso basear a minha vida em Cristo. E aí ele vai destrinchar esse assunto da lei, que é um assunto muito amplo, que não dá para nós discutirmos tão plenamente. E ele vai falar de 1, 2, 3, 4, 5 áreas ligadas à lei, que estão diretamente relacionadas aos relacionamentos humanos. Ele vai falar aqui de direitos civis, ele vai falar de moral relacionada ao casamento, ele vai falar de caráter, de sentimentos e de vida espiritual. E ele fala o seguinte: olha, aquelas pessoas que têm ódio de uma outra pessoa, essas pessoas, se elas não se reconciliarem com o seu inimigo enquanto está com ele a caminho, ela será levada ao tribunal, e a Bíblia fala que, em relação a isso, ela pode experimentar o inferno de fogo. É uma confusão na cabeça da gente, mas eu não sei se a pessoa vai perder a salvação porque ela está com raiva de alguém, mas dá para nós entendermos aqui nesse texto que é determinante que antes que você seja levado ao tribunal, você acerte suas pendências relacionais aqui nessa terra. É isso que ele está dizendo. Então, ele mostra a necessidade de nós acertarmos os relacionamentos. As pessoas ficam com raiva umas das outras, o que elas fazem? Elas mudam de igreja. Hoje, mudar de igreja se tornou solução para resolver problemas de relacionamento, mas Jesus disse que não é isso. Você tem que perdoar, você tem que ser amigo dos seus inimigos. Eu não sei onde foi que nós perdemos de vista esse ensinamento de que se está com raiva, tem que perdoar. Eu me lembro quando eu era criança, numa Assembleia de Deus lá de Mantenópolis, uma irmã foi levada na frente assim da igreja porque ela tinha brigado com a vizinha de fronteira da fazenda dela, porque acho que a galinha da vizinha pulou para o quintal dela, ela matou e comeu a galinha. E aí a irmã, que era também da mesma igreja, levou o caso para a igreja. E a igreja se reuniu e decidiu se a irmã tinha que pagar ou não a galinha. E a irmã tinha que pagar a galinha, mas ainda tinha que perdoar a irmã. Você entende? Então a irmã sentou lá na frente e falou assim: eu não perdoo. Uma irmãzinha muito dura de coração: eu não perdoo e não pago. E aquele negócio se estendeu naquele culto de membro de antigamente, né? Se estendeu. E aí uma profeta se levantou. Aí quando a profeta se levantou,
e falou que ela tinha que perdoar e que ela tinha que pagar, ela pagou e perdoou. Você já imaginou? Mas a Bíblia já está dizendo que nós temos que fazer isso. Por que o profeta tem mais autoridade do que a palavra de Deus? Quem nós estamos obedecendo realmente? Você entende? Então, queridos, olha, ele vai falar do adultério, que é um assunto que a gente não fala mais, mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que repudia a sua mulher, a expõe a adultério, e aquele que se casa com ela, adultera também. É claro que existem casos e casos que precisam ser analisados cuidadosamente, mas o negócio virou uma bagunça, e tem gente que já está no 5º, no 6º casamento. É por isso que as pessoas estão brigando, estão zombando do Evangelho, porque nós estamos agindo como o mundo age. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, casamento é coisa séria. Lá no judaísmo, as pessoas podiam separar, mas não era fácil separar no judaísmo. Tinha muitos critérios, era muito analisado cuidadosamente cada caso. E se o marido estivesse mentindo ao repudiar a sua mulher, ele podia ser até morto. Eu nunca vi ninguém, igreja nenhuma, matar uma pessoa que repudiou a sua mulher injustamente, ou que repudiou o seu marido injustamente. Cada um encontra um motivo e fala: ó, esse é o motivo, é o fim do casamento. Mas a Bíblia diz que o casamento não deveria acabar nunca. Será que nós não entendemos isso ainda? Eu sei que talvez eu esteja ofendendo alguém, mas entendo a coisa: não estou nem aí. É a Bíblia que diz. É a palavra que ensina, não é verdade? Agora, a Bíblia também fala sobre juramentos. Juramentos. A Bíblia fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Se a gente for levar isso a sério aqui, meu Deus, a pessoa fala que vai e não vai, fala que é e não é, fala que aconteceu e não aconteceu, fala que vai fazer e não fez, foi coisa nenhuma. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, a gente tem que tomar cuidado com os nossos juramentos, porque, na verdade, quando você jura, quando você libera uma palavra, é como se fosse uma aliança. Antigamente era assim, a pessoa falava: está combinado, está combinado. Não precisa assinar papel nem nada, é uma aliança espiritual que é feita. E por causa do que nós falamos, nós podemos ser condenados. Às vezes, no futuro, nós vamos colher consequências de termos prometido e não ter cumprido, de ter feito votos que nunca cumprimos, votos, às vezes, não só votos espirituais, prometemos certas coisas que não cumprimos, das quais não nos arrependemos, e as consequências são grandes. A Bíblia fala sobre a vingança, do olho por olho, dente por dente, etc. A história aqui é muito ampla, mas a Bíblia fala o seguinte: olha, ao invés de ser assim, dê ao que te pede. Seja mais generoso, seja mais tranquilo. E aí ele está trabalhando os sentimentos, para você não ficar guardando no seu coração amargura, mágoa, ressentimento das pessoas. Na verdade, o desejo de Deus é que você seja sarado na alma, sarado no caráter, que você diga sim e seja sim, diga não e seja não. E a Bíblia fala sobre o amor. Jesus falou sobre o amor, que, olha só, lá no versículo, capítulo 5, 43, ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E lá no finalzinho, no 47, ele fala assim, 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, o desejo de Deus é que nós amemos até os inimigos, se for necessário. Então, isso aqui tem a ver com o nosso nível espiritual. O amor é uma das maneiras de nós testarmos a nossa maturidade espiritual. Se eu estou disposto a amar até os meus inimigos, então eu sou crente mesmo. Esse é um dos caminhos. Agora, em quinto lugar, a mensagem de Jesus era uma mensagem doutrinária. Eu já estou caminhando para o final. Parece que tudo isso aqui era doutrina, mas não. Isso aqui é uma interpretação da lei que Jesus trouxe na sua mensagem. Agora, era uma mensagem doutrinária. Por exemplo, ele disse assim: você tem que tomar cuidado quando você exerce expressa a sua piedade publicamente diante das pessoas. Quando você dá esmola.
Tinha pessoas que, quando ia dar esmola lá no judaísmo, o que eles faziam? Eles contratavam um trompetista, e o cara ia... Tantararã, tararã, tararã, aí o cara pegava o saco do dinheiro dele e ia levando. E o cara ia tocando a trombeta, mostrando para as pessoas como ele era próspero, como ele era generoso. E Jesus falou assim, olha, isso é ridículo. Isso não é culto. Isso é horrível. A oração, ele fala no capítulo 6, versículo 5, que a oração, tem muitas pessoas que gostam de orar em praça pública, gritando, mostrando o quanto são espirituais. E isso não é uma condenação da oração pública, mas o que ele está dizendo é o seguinte, o que conta quando você está orando publicamente é o seu nível de oração secreta. Quando você entra na sua casa, fecha o seu quarto, dobra o seu joelho e fala com Deus. Porque quem não tem intimidade com Deus no secreto, não terá resultado no público. Essa é a questão. Não tem um... Aleluia. Quando vai aplaudir, Jesus tem que aplaudir direito. Aplauda de novo o Senhor com muita alegria. Aleluia. Olha só. Depois ele fala sobre o jejum. E nós estamos fazendo jejum. Quando jejuares, ele fala assim, olha, toma cuidado para não ficar parecendo que você está morrendo. Para tentar passar uma espiritualidade que não tem nada a ver com espiritualidade. Então ele falou, ó, limpa seu rosto, passa um perfume, escova os dentes, coloca alguma coisa para espantar os demônios do mau hálito, né? Tem hora que não tem jeito, quando ele está jejuando. Mas tenta deixar transparecer que você não está jejuando. Não é pecado dizer que você está jejuando. Mas tem gente que faz isso como uma propaganda. Olha, nós estamos no jejum e estou sofrendo aqui nesse jejum. Como se o jejum fosse, esse jejum, essa propaganda do jejum fosse mudar alguma coisa. Na verdade, o seu jejum é uma entrega pessoal, individual, entre você e Deus. E ele fala, mantenha isso assim. Não precisa, é claro que a igreja está nesse propósito, não tem problema a gente fazer isso juntos, mas nunca use isso como uma propaganda de espiritualidade, como você vê, às vezes na televisão, alguns pastores subindo com aqueles litros de água vazia, falando que está indo levar água para o monte, para orar, sofrendo, só para depois manipular as pessoas. E a gente sabe que é isso que eles estão fazendo. Então, queridos, a Bíblia fala, cuide de como expressar a sua espiritualidade de maneira certa. E aí, eu vou terminar com o que ele fala sobre o dinheiro, que é uma coisa que tem a ver com todos nós. Ele fala assim, olha, cuidado quando você lida com dinheiro. E aí ele estava falando com os fariseus principalmente, mas com os discípulos, ensinando os discípulos, e para que a multidão também ouvisse. E ele disse o seguinte, olha, para que eles aprendessem a juntar tesouros no céu, onde ladrões não escavam e nem roubam, e não tesouros na terra, onde a traça corrói. E aí ele vai falar uma série de coisas sobre dinheiro que, honestamente, eu nunca tinha entendido da maneira como eu entendi ontem. Eu fiquei até com vergonha quando eu estava lendo esse texto. E aí ele começa falando sobre os olhos maus e bons. Ele fala, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será contaminado. Se ele for bom, o seu corpo será luminoso. E ele fala, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. E muita gente pensa que essa luz que ele está falando está relacionado com espiritualidade, mas na verdade Jesus estava falando de algo que já tinha sido dito lá em Provérbios, no capítulo 4, 25, sobre olhar direito. E ele estava dizendo o seguinte, olha, olhos maus tem a ver com aquela capacidade como é que eu vou dizer? Uma capacidade de olhares múltiplos, que é uma pessoa que olha num ponto, mas ele vê 2 ou 3 pontos, é como se a pessoa tivesse uma catarata, alguma coisa assim, ela não consegue enxergar um ponto só, ela enxerga 2. E aí ela não consegue saber qual é qual, então ela tem que decidir um dos pontos. E ele estava falando de uma doença dos olhos, que tem a ver com a doença moral, espiritual de muitas pessoas que estão servindo a Deus. E ele estava condenando, na verdade, a atitude dos fariseus, que na verdade eles diziam que amavam a Deus, mas a maneira como eles viviam naqueles tempos mostrava que eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. E aí ele vai falar uma série de coisas. Por exemplo, ele vai explicar que você não consegue ficar fixo em 2 pontos o tempo todo. Em algum momento você vai brigar com um desses pontos e vai escolher o outro. Ele fala, ninguém pode servir a 2 senhores.
Ou se você tentar servir a Deus e ao dinheiro, uma hora você vai decidir, ou por Deus ou por dinheiro. E, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas decidem pelo dinheiro e não por Deus. Ele não está condenando a riqueza ainda. Mas o que ele está dizendo aqui é que você não consegue ficar fixo nesses dois pontos o tempo todo. Depois, ele vai dizer o seguinte, existe um remédio para a ansiedade, lá no versículo final. E ele está falando de uma ansiedade a respeito de coisas materiais. Ele fala, não andeis ansiosos. Mas como você não vai andar ansioso com tantas coisas que você tem que fazer aqui nessa terra? Ele fala, olha, para você não andar ansioso, você tem que decidir colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Isso não é uma condenação ao dinheiro, isso é uma condenação à postura em relação ao dinheiro. Ou seja, tem muitas pessoas que dizem, se eu não mentir, eu não prospero. Se eu falar a verdade, as pessoas não vão me dar o serviço. Se eu agir dessa maneira, eu não vou conseguir nada nessa vida. E aí elas tentam agir como o mundo age, e aí quando elas fazem isso, elas optam pelo dinheiro e negam a Deus. Elas agem como o mundano age em relação ao dinheiro. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e ele disse o seguinte, olha pastor, eu sei que todo dia eu tenho que mentir no meu trabalho, então por isso eu já começo o dia orando a Deus, pedindo perdão por todas as mentiras que eu vou falar naquele dia. Você já viu isso? Eu falei, mas você vai para o inferno desse jeito. Ele falou assim, eu sei. Eu falei, mas você continua fazendo isso? Aí ele disse, olha, até agora eu não consegui resolver isso. Você já imaginou? É crente, desde a infância. Então Jesus fala o seguinte, olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, entre perder um negócio e ganhar um negócio, mas ter que falar a verdade, fale a verdade, porque você vai perder esse, mas Deus vai te dar outro. Confia em Deus. Se você confiar em Deus, Ele é capaz de te sustentar em tempos difíceis, em tempos de dificuldades. Depois ele fala, logo em seguida, depois que ele vai falando tanta coisa difícil, ele fala no 7,13 assim, olha, a porta é estreita e o caminho é apertado. Tem muita gente que achava que a porta estreita era o tamanho do decote das irmãs e o tamanho da saia. Mas a porta estreita é o olho do irmão. Você entende? A porta estreita, porque é fácil você aumentar o tamanho da saia, difícil é tirar o olho do irmão da perna da irmã. Não é verdade? É fácil você fechar aqui assim, ó, colocar um negocinho assim, tampar o produto, só para o seu marido ver, ou quando tiver o marido. Mas tirar o olho da sensualidade é um problema sério. É fácil nós fazermos certas coisas para servirmos a Deus com mais seriedade, mas difícil é quando você tem que escolher entre falar a verdade e perder um negócio. Quando você fala assim, olha, eu vou falar mentira porque eu não posso perder esse negócio, você está dizendo assim, olha, eu confio mais no dinheiro do que em Deus. É isso que nós fazemos. E Jesus falou o seguinte, olha, os olhos de vocês são maus, é por isso que todo o corpo está estragado. E aí, queridos, ele fala o seguinte, a porta é estreita. E sabe o que ele está falando? Logo em seguida, no capítulo 7, versículo 1, ele fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. E eu sempre olhei para esse texto pensando assim, eu não posso julgar nenhum irmão aqui, mas ele está dizendo outra coisa completamente diferente. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós não temos o direito de julgar o mundo pela sua avareza e pelo seu materialismo, enquanto nós formos avarentos e materialistas. Nós não podemos dizer que o mundo ama o dinheiro se nós amamos o dinheiro. Nós não podemos dizer que o mundo é materialista, está apegado às coisas materiais, que coisa horrível, se nós estamos com inveja deles, querendo ter o que eles têm. Você entende? Quando eu vi a igreja aqui no domingo passado, fazendo aquele ato amoroso por aquele pastor, simples, com um compromisso tão grande, e quando a gente vê aquelas imagens, né, daquele lugar simples, daquelas pessoas necessitadas, a gente precisa realmente reavaliar a maneira como nós estamos lidando com a nossa fé. Porque tem gente dando tudo que tem em favor de pessoas que eles nem conhecem e nem precisavam conhecer do ponto de vista humano e social. E talvez nós estamos passando a semana inteira distraídos em relação ao nosso relacionamento com Deus e em relação a todas essas pessoas que estão perdidas à nossa volta. Olha, se você não tem coragem de testemunhar do nome de Jesus para essas pessoas, você precisa pelo menos ter coragem de dar um bom testemunho.
E aí, para nós terminarmos, estou acabando, tá, pastor? Acho que vai ser minha última pregação aqui hoje mesmo. Estou brincando. Hoje é. Olha só, a Bíblia fala assim, não se menospreze. Como ele fala? Lá no capítulo 7 ele fala assim, não deis aos cães o que é santo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Lá naquele tempo tinha uma proliferação de cães. E os sacerdotes pegavam pedaços da carne do sacrifício e jogavam para os cães. Hoje Deus está falando com você assim, olha, você é santo. Não dê para os cães o que é santo. As pessoas estão, os cães lá do mundo estão pegando você e destroçando você na boca, nos dentes e na língua, por causa do seu mau testemunho. Não dê aos cães o que é santo. Não jogue as suas pérolas aos porcos. Sua vida é muito preciosa. O evangelho que você carrega, o Espírito Santo que habita em você, é muito precioso para ser desprezado. E aí, terminando, ele fala assim, busque a Deus. E aí ele vai falar assim, ó, batei, buscai, insistir. Ele fala de você insistir na presença de Deus, mas não é aquele negócio de buscar a Deus para ganhar um pouquinho mais essa semana. É buscar a Deus para conhecê-lo, para experimentá-lo, para aprofundar seu relacionamento com Ele, porque as outras coisas, elas sempre são acrescentadas. Mas a experiência com Deus, ela vem através de um quebrantamento, de uma entrega total. E aí, ele fala o seguinte, olha, seja criterioso com a sua fé. Ele fala para você fugir dos falsos profetas, e ele vai descrever uma série de falsos profetas aqui, e eu me lembrei de dois textos, por exemplo, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, ele fala dos prodígios da mentira, que viriam nesse resto de tempo que nós estaríamos passando aqui na terra, prodígios da mentira, pessoas que fazem milagres, pessoas que são cheias de efeitos especiais, mas Deus não as enviou para pregar a palavra, porque o conteúdo da mensagem que elas pregam não é bíblico. E aí você lê em Deuteronômio 13, você vai ver o seguinte, olha, quando chegar no meio de vós pessoas fazendo sinais e prodígios, existem sinais de Deus, claro, não há dúvida nenhuma, mas ele fala, tem uns que eu vou mandar para enganar vocês. Leia lá, Deuteronômio 13, e ele fala assim, olha, eu vou mandar, eles virão, eles enganarão vocês, e quando vocês forem enganados, eu vou trazer praga sobre vocês. As pessoas gostam de ser enganadas com profecias mentirosas, gostam de ser enganadas com palavras que estão massageando seu ego, dizendo que Deus está com você quando você está no pecado, dizendo que Deus vai te abençoar quando você está indo no caminho errado. Entenda uma coisa, Deus não compactua com o pecado, não compactua com a injustiça, Ele está punindo pecados. E aí, sabe como ele termina essa mensagem? Por isso que as pessoas ficaram atônitas. Ele termina dizendo assim, olha, todo que ouve a minha palavra e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, veio a tempestade, sopraram fortes os ventos e tudo aquilo que você conhece, e a casa não caiu porque ela estava na rocha. E o insensato é aquele que ouviu, mas não praticou, a tempestade veio e levou a sua casa. Olha, a essência dessa mensagem é a obediência. Obediência a Jesus, a palavra dele. E eu me lembrei de uma história de um marinheiro, um oficial da Marinha inglesa, da Marinha Real inglesa. Ele estava sendo punido porque ele quebrou uma regra na Marinha e aquilo repercutiu na nação e as pessoas começaram a comprar a briga dele. E começaram a dizer o seguinte, olha, isso é injustiça que a Marinha está fazendo com ele. E um jornal publicou essa matéria e abriu para que as pessoas dessem as suas opiniões. Então, um antigo marinheiro que já estava fora do serviço, ele disse, eu servi na Marinha a minha vida toda e teve uma situação que eu estava rebocando com uma lancha menor, um navio muito grande, puxado por cabos de aço. E lá no navio estava todo um batalhão. E aí, de repente, o comandante deu uma voz de comando dizendo, todos ao chão. E aí, todos os soldados deitaram com a barriga e o rosto no chão. Na mesma hora, debaixo daquela ordem. E aí, aquele cabo de aço partiu e passou assim como uma serpente, serpenteando sobre eles, mas ninguém se feriu, porque todos ouviram a voz e obedeceram. Então, ele disse o seguinte, o comando está no direito de exercer
a sua autoridade para punir esse marinheiro, porque nós somos treinados para a obediência incondicional, incircuncial, e precisamos ser disciplinados na obediência. Quando nós não obedecemos, tem consequências. Então Jesus está dizendo o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, terá a sua casa destruída no final da história. Ele fala: a tempestade virá sobre todos. Todos nós teremos que enfrentar no final da nossa história o juízo. E esse juízo vem por meio de falsos profetas, vem por meio de pecados, vem por meio de tentações, vem por meio de uma mentalidade que está sendo mudada na nossa geração. E aí, dependendo de onde nós estamos firmando a nossa casa, nós vamos resistir ou não à tempestade, e ela já está chegando. Então, queridos, maior do que a Maria, maior do que a Irma, maior do que o José, maior do que os terremotos que estão acontecendo aí, é a tempestade que está ameaçando a fé de cada um de nós. E nós precisamos estar preparados para essa tempestade, porque a nossa casa não pode cair. Nós precisamos ficar firmes até o último dia, quando o Espírito Santo chamar o nosso nome. Nós vamos orar ao Senhor nessa manhã. Fique de pé. Eu peço perdão pelos minutos que eu atrasei, pastor. E eu quero te desafiar, como hoje já foi feito. Olha, queridos, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar às primeiras experiências com Jesus. É uma necessidade de todos nós, a começar de mim. Nós todos precisamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário para acertar a nossa vida com Deus enquanto é tempo. Então feche os seus olhos aí. Eu já posso até chamar o pastor, porque eu já vou devolver a palavra. Peço perdão pela demora. A Bíblia diz que as multidões estavam atônitas, maravilhadas com a doutrina de Jesus. E ele havia dito no capítulo 7 de João que a doutrina dele não era dele. Ele ouvia do Pai e falava com o povo. Então essa palavra não é minha, não é nossa. Essa palavra é de Deus. E é isso que nós precisamos hoje. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos acertar nossa vida com Deus. Precisamos corrigir o que está errado em nós, porque Deus é Deus gracioso. Ele é Deus perdoador. Ele não quer nos destruir, Ele quer nos abençoar, mas Ele nos alerta de maneira severa para que nós não percamos o sabor, como tem acontecido em muitos lugares, e sejamos pisados pelos homens. Então, Senhor, nessa manhã nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos diante da Tua presença. E sabemos, ó Deus querido, que o propósito do Senhor ainda pode ser cumprido por esta igreja, por cada um de nós, se estivermos dispostos a acertar nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas impurezas de mente, de coração, de olhos. Perdoa, Senhor querido, as motivações erradas do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor querido, pela nossa avareza, talvez pelo amor que temos pelo dinheiro e pelo desejo que temos de conquistar o que o mundo está conquistando, e o mesmo que está destruindo o mundo tem nos destruído. Ó Deus, nós oramos nesse dia, Senhor, para que numa geração ímpia e perversa, que o Senhor levante uma geração de crentes que Te amam, que são apaixonados pelo Senhor, e que são como aqueles que estão lá em Apocalipse, ó Deus, aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Ó Deus, pessoas que não negociam a sua fé, pessoas, ó Deus querido, que estão vivas, ó Deus, para anunciar um Deus vivo, ó Deus querido, que estão aguardando a vinda do Senhor. Ó Deus, quer o Senhor venha no inverno, quer o Senhor venha de noite, quer o Senhor venha em tempos de chuva, ó Deus, em tempos difíceis, estão prontos para dizer sim ao chamado do Senhor, porque sabem, ó Deus querido, que não tem nada nesse mundo, ó Deus, que presta depois que o Senhor nos levar daqui. Então, Deus querido, nessa manhã nós nos lançamos diante do Senhor e oramos para que, quando começar essa semana, Pai amado, amanhã na segunda-feira, à medida que lermos aquelas devocionais, que o Senhor acerte no nosso coração o alvo que o Senhor tem para cada um desses dias, para que no próximo domingo, Senhor, estejamos completamente transformados pelo impacto da Tua palavra, para ouvirmos o que o Senhor mais tiver a dizer no próximo domingo. Nós oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado, pastor. Amém. Glória
Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Diga amém. Amém. Vire para alguém aí e diga: vamos voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em pé, pastor Edson e jovem Leide, nessa mesma ambiente. Nós vamos orar pelo pastor Edson e a irmã Leide. Eles completaram 30 anos de casamento. Dá uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Foi no dia 17, exatamente, dia 17. E nós vamos estar orando por eles. Bodas de pérola, não é isso? E abençoando em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a cada um. 7 horas tem o culto dos jovens, vamos estar aí. E que Deus possa nos dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai, graças te damos, Senhor. Queremos rogar a tua bênção mais uma vez para o pastor Edson, Senhor, a Leide, em nome de Jesus. São 30 anos, ó Deus, de casamento que o Senhor tem abençoado, guardado, Senhor, protegido. Graças te damos por isso, Senhor, que o Senhor possa continuar guardando, abençoando, fortalecendo, dando vida, saúde, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoando, ó Deus, como casal, como família, o Edinho também, Senhor, e a Gabriela, em nome de Jesus, a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, no nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Graças te damos, Senhor, por esta manhã, pelo culto, pela tua palavra, que nós possamos, Senhor, ouvir e praticar a tua palavra, para sermos casas edificadas sobre a rocha, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, graças te damos, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Oramos e agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E cada um diz: amém.